Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Abençoa, Mãe, todas as minhas ações para que elas sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Meditação do primeiro vídeo sobre a série O que Jesus veio consertar com a redenção. Nesse primeiro vídeo, no trecho do Livro do Céu, diz que Jesus quis sofrer na sua humanidade para refazer a natureza humana. Então, no trecho do Livro do Céu, Jesus diz que a natureza humana estava corrompida porque perdeu a graça que tinha. E Jesus quis vir e assumir o que o homem merecia. Então, o que foi explicado, que Jesus nos fez compreender, é que ele desfez a sua humanidade para refazer a humanidade das criaturas. Ele quis regenerar a nossa dimensão humana, para que o homem pudesse novamente levantar os olhos para Deus e conversar com Deus, voltar a ter um relacionamento com Deus. Porque nós não tínhamos como fazer isso, porque nós estávamos condenados à morte, não tínhamos mais a ligação que havia antes entre Criador e criatura. Nos sentíamos humilhados, sem esperança de voltar a essa vida com Deus. O céu estava fechado e nós estávamos sem amizade com Deus. Então, o que Jesus quis esclarecer, né, com o trecho que foi lido, que causou, né, um questionamento, né, um melhor entendimento, é que se Jesus tivesse vivido toda a vida humana dele, os 34 anos, ele iria nos libertar de todos os pecados, dos castigos, né, as consequências dos castigos e a condenação das almas. Mas o que ele fez, o que ele conseguiu para nós é a absolvição dos pecados através das confissões, né? Quando nós nos confessamos, mais o que foi dito e o que é a verdade é que as confissões hoje não são bem feitas, né? Às vezes nem tem validade, porque a pessoa ela não vai lá e confessa pelo mandamento que ela, né, desobedeceu. Ela vai lá e tem uma conversa com o sacerdote, conta as coisinhas que ela fez, né, de desentendimento com alguém, alguma coisa assim, mas que ela não tem consciência, e a igreja também não ajuda, né, porque também não tem uma catequese que ensina, né, as pessoas a se confessarem corretamente, né, como deveriam. E os sacerdotes também, eles não fazem a parte deles, muitas vezes, porque eles também não explicam, né, para as pessoas, até no momento mesmo da confissão, né, o que é um pecado grave, o que não é um pecado tão grave. Não tem as pessoas não têm orientação de nenhum lugar para elas poderem saber como se faz corretamente a confissão. Jesus, ele conseguiu a absolvição contra todos os pecados, né? Contra os pecados da carne e contra os pecados contra Deus. E os pecados contra Deus, eles, depois de confessados, eles precisam que a pessoa faça uma penitência, que ela faça uma caridade, que ela tenha realmente a dor do sofrimento de ofender a Deus, né? Esse é a verdadeira razão da confissão, né? É a pessoa confessar porque por amor a Deus, né? Por ter ofendido a Deus, por ter desobedecido,
né, por ter sido ingrato por um Deus que é tão bom, né, que nos dá tantas graças, ou conseguir, né, através de indulgências. Só que hoje em dia não nos é falado sobre isso, e até a Aline comentou, né, que os padres falam todo mundo vai para o purgatório, porque elas não são orientadas, né, a fazerem essa penitência, né, e até os mesmos, acho que nem os sacerdotes têm essa consciência. A maioria deles eu acredito que não tenha. E o que Jesus estava falando através da Aline para a estagiária dela, né, sobre, né, guardar os mandamentos e ter a proteção de Deus, sobre o crédito dos méritos de servir a Deus, né, que ela sempre desde pequena fazia tudo, né, por amor a Deus na igreja, servindo a Deus, né. Ela estava fazendo o bem ali para a pessoa, mostrando para ela, né, que a pessoa que vive, né, com essa ligação com Deus, né, fazendo, né, colocando Ele em primeiro lugar, que esse é o mandamento mais importante, né, ela consegue, né, esse crédito dos méritos, e ela sempre vai estar protegida, né, por Deus em tudo, né, assim como a Aline sempre diz que explicou, né, para os filhos dela sobre essa importância, né, e eles temem a Deus, né, num bom sentido, né, no sentido de não querer ofender a Deus, né, e isso é muito importante, né, passar esse conhecimento, né, para os filhos, para eles poderem, né, buscar, né, essa santidade, né, nem que seja a santidade humana, mas estar, né, sempre unido a Deus. Se Jesus tivesse abolido os pecados, os castigos e a condenação das almas como ele queria, e ninguém fosse sofrer nada, mas tudo isso, se ele fizesse, ele teria destruído o livre-arbítrio das criaturas, mas ele não pode fazer isso. Mas o que seria do homem sem os méritos próprios? Que é o homem querer sair por si próprio do pecado, para se converter. Então ela citou o exemplo, né, da vida da família dela, né, que sempre caminhou na igreja, né, servindo a Deus, rezando o terço na sua casa, né, sempre tendo essa proteção, né, que a Aline já questionava desde criança, né, por que entrava ladrão no caso do vizinho e na casa dela não, né, e ela percebia através do testemunho da vida, né, da família dela, né, que era uma família católica, praticante, né, os bens que traziam isso, né, e eu, né, posso falar que da minha experiência, eu, apesar de não ter sido criada na religião católica, ninguém da minha família, nem do lado do meu pai, nem do lado da minha mãe, mas eles tinham, minha mãe tinha religião, né, evangélica, e ela tinha muita fé, ela sempre me passava uma experiência assim de muita fé em Deus, né, eu aprendi a fé em Deus com a minha mãe, e aprendi a rezar com meu pai, ele que me ensinou a rezar. Então, a família, né, apesar de não ser católica, também era uma família que vivia fazendo bem. Então, eu tive essa vivência, né, também essa proteção, né, eu sinto também que minha família sempre foi muito protegida, né, de não ter acontecido, assim, tragédias, assim, de assassinatos, de traição, de coisas, assim, que ofendem, pecados muito graves, né, ou acidentes mesmo, fatais, né, coisas ruins que acontecem na vida das pessoas que não têm essa intimidade com Deus, né, não buscam ter essa vida, né, de intimidade com Deus, né,
de participar, né? Então, o mais importante deste primeiro vídeo dessa série é quando Jesus ele vem nos dizer que ele recebeu os vazios da justiça na humanidade, mas não na divindade. Ele se resignou a receber os vazios da justiça na humanidade. Ele aceitou os vazios da justiça. Então, ele sofreu por nós e nos deu de graça o que ele conseguiu para nós. O que ele conseguiu para nós é toda essa proteção, o perdão, a absolvição dos pecados, os sacramentos e todo esse remédio que Jesus conquistou para nós e não cobra de nós uma reparação para ele. E ele nos fala que se nós fizermos a reparação, ele aceita, como, por exemplo, meditar as 24 horas da paixão, né? Uma coisa que ele aceita como uma reparação. Então foi falado que ele aceitou os vazios da justiça, né? E os vazios da justiça na humanidade é aquela pessoa que não repara, que, por exemplo, não faz uma meditação das 24 horas da paixão, por exemplo, não faz uma penitência, que peca a vida toda e ao final da vida, ao conhecer a verdade, ela se arrepende e se salva e paga, né, pelos castigos no purgatório. E também se a pessoa ela aceita, né, o sofrimento, se ela se resigna diante da cruz e se acha merecedora, né, porque ela pecou, ofendeu a Deus e aquela cruz é um castigo para ela, ela também se salva, porque Jesus ele se resignou a receber os vazios da justiça na humanidade dele. Então, Jesus, ele perdoa os pecados, e se a pessoa aceita a cruz porque ela sabe que ela merece, né, aquele sofrimento, aquilo que ela está passando, aquele castigo, né, ela já está sofrendo o purgatório. E ela pode ir direto para o céu ou ficar pouco tempo no purgatório. Então, a justiça divina preenche os vazios da justiça com os castigos nesta vida, no inferno e no purgatório. Mas Jesus não se resignou, não aceitou na divindade. A gente está devendo os direitos dele que não foram pagos, a satisfação a Deus não foi paga. O ser humano foi regenerado na natureza humana, mas em direção a Deus, ele está ofendendo a Deus por não aceitar a cruz, né, por desejar somente prazeres no mundo, não desejar nenhum tipo de sofrimento. Então, os vazios perante a divindade, Jesus não se resignou. E depois que a pessoa morre, ela tem que pagar no purgatório. Ela tem que aprender a amar a Deus, o que ela não amou aqui na terra, o que ela não fez, né? O que ela não agradeceu, não reconheceu. Ela tem que sentir a dor da privação de Deus. E aqui na terra, ela tinha a presença de Deus o tempo todo. Deus nunca falhou dando graças para ela, dando vida, dando saúde, dando todos os bens que ela recebeu. E no purgatório nós vamos pagar por não ter desejado conhecer, por não ter sido grato, por não reconhecer tudo que Deus fez na nossa vida. Por isso é que existe o purgatório ou o inferno, para aqueles que não se arrependem, né, que não reconhecem nada, não aceitam, né, o que Deus fez, não reconhecem mesmo e a própria alma, por sentir culpa, né, não aceita o perdão, ela se sente culpada, indigna de receber o perdão e a alma mesmo se condena, se joga no inferno. E é o pecado, né, que rompe com a defesa, com essas graças, né, que Deus, né, permite que aconteça na nossa vida com essa proteção, né? O pecado rompe com isso. E aí, rompendo essa defesa, os flagelos eles caem sobre as pessoas em forma de castigos.
Então, foi muito importante essa meditação para nós podermos compreender, né? Essa luz foi para nós, que nós pudéssemos compreender o porquê que existe o purgatório e o inferno, né? Porque as pessoas sabem que existe, né? Mas não sabem o porquê que existe, né? Então, foi bem esclarecido aqui o que Jesus, né? O que ele faz, que é, né? Tudo perfeito, né? Tudo na ordem, né? E é assim que é a vida na divina vontade, né? E tudo que ele faz, né? É perfeito e ordenado. Amém, Fiat.